Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, uma alegria estarmos de volta com a nossa série das catequeses. E hoje, então, vamos falar a respeito da elevação sobrenatural e o pecado original. O tema 7 do nosso resumo da fé cristã. Então, nós vamos iniciar esse tema, justamente que nos fala a respeito da elevação sobrenatural e o pecado original, falando do nosso estado originário. Como de costume, vamos dividir esse nosso estudo, esse tema 7, também em 3 partes. E a primeira parte, então, é a elevação sobrenatural. O Catecismo da Igreja Católica, número 374 e 75, nos diz assim: o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com seu Criador, e uma tal harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica, à luz do Novo Testamento e da tradição da Igreja, a Igreja ensina que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. Então, nós percebemos que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados em um estado de santidade e justiça original, em uma comunhão com Deus. O Criador, ao criar o homem, Deus constituiu num estado de santidade e justiça. Além disso, deu-lhe a possibilidade de participar da sua vida divina com o bom uso da sua liberdade. Então, homem e mulher gozavam da justiça, da santidade e da liberdade, tendo sempre os olhos voltados para Deus, seu coração alicerçado em Deus. Este estado se denomina elevação sobrenatural, pois indica um dom gratuito, inalcançável com as forças naturais, não exigido, mas congruente com a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Então, não são dons, essa santidade e justiça originária em que o homem foi constituído, não são dons que são alcançados pela força da natureza humana, não. Mas, ao mesmo tempo, não é estranho a ela. Não é de forma alguma estranho, mas é um dom gratuito dado por Deus, justamente porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Então, para uma reta compreensão, vale a pena destacar alguns aspectos. Então, o primeiro, não convém separar a criação da elevação sobrenatural. Então, nós não podemos olhar a criação, o homem e a mulher, feitos à imagem e semelhança de Deus, como algo contraposto à elevação sobrenatural, como se a natureza humana e a graça fossem duas coisas estranhas. Não podemos fazer isso. Não convém, então, separar. Por quê? Porque a criação não é neutra a respeito da comunhão com Deus. Nada do que foi feito, do que Deus criou, é estranho à comunhão para com Ele. E principalmente o homem. O fim do homem é sobrenatural. Aqui o autor nos traz a citação do Denzinger, número 305, que nos diz assim: se creio eu, é a Constituição Dei Filhos do Concílio Vaticano I. De certo, a esta revelação divina deve-se atribuir que, por todos, além também na presente condição do gênero humano, possa ser conhecido facilmente, com firme certeza e sem mistura de erro algum, aquilo que nas coisas divinas
não é por si inacessível à razão humana. Contudo, não se deve dizer que a revelação é absolutamente necessária por este motivo, mas porque Deus, em sua infinita bondade, ordenou o homem para um fim sobrenatural, isto é, para participar dos bens divinos, que superam de todo a compreensão humana. Pois o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem acedeu ao coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Então, o que a Constituição Dogmática Dei Filhos do Concílio Vaticano I nos diz? Bom, Deus ordenou o homem para um fim sobrenatural, para a comunhão com Ele. Então, esse estado de elevação original não pode ser estranho ao homem, já que Deus ordenou o homem para este fim, para o estado de comunhão com Ele. Então, nós fomos eleitos em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos, como diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Então, nós somos eleitos em Cristo, antes da criação do mundo, ordenados para Ele. E claro, se nós somos ordenados para Ele, isso exige um grau de perfeição maior. E Deus precisa dar este dom a nós, esta graça. Então, o estado de justiça e santidade original que Deus nos criou e de comunhão divina com Ele não é estranho à natureza, já que nós estamos ordenados para este fim. Então, desta forma, nunca existiu natureza humana pura, porque existia a graça de Deus no coração do homem. Então hoje, quando nós vemos, a gente escuta muito isso, como se Deus não tivesse poder e nem direito de intervir na obra da criação, como se o sobrenatural não pudesse intervir no natural. Não. As duas coisas caminham juntas. Ainda mais dentro do homem, que é corpo e alma, como nós já vimos. Então, a graça de Deus atua em nós, está presente em nós. Então, não há natureza pura, né? Nunca existiu natureza pura. Embora o fim do homem, aqui estamos na segunda, né? B. Embora o fim do homem seja a amizade com Deus, no princípio da história, o homem se rebelou e recusou a comunhão com seu Criador. Então, Deus que nos orientou, nos ordenou, nos criou em estado de justiça e santidade, o homem, por sua liberdade, decidiu se rebelar e romper esta comunhão com Deus. O que nós chamamos então de pecado original. E também chamado de queda, pois antes nós estávamos elevados. Por isso que o pecado original se chama a queda do homem e da mulher. Porque eles foram criados em um estado de união com Deus, de justiça e santidade, mas após o pecado original, caíram. Então, mesmo após o pecado, o homem não fica reduzido a nada, mas continua criatura, homem. Então, mesmo após ter caído, o homem não foi reduzido a nada. Deus não se esqueceu da sua criatura, de forma alguma. O homem continua criatura homem, não foi reduzido a nada, não. Mas algumas coisas ele perdeu, como nós vamos ver. Então, C. Embora não convém conceber o desígnio divino em compartimentos estanques, há de se distinguir estanques, como se Deus tivesse primeiro criado o homem e depois o elevasse, há de se distinguir dentro do projeto divino as diversas ordens. Tá? Então, nós não podemos entender a criação de Deus como um projeto estanque. Né? Deus criou o homem, depois o elevou. Não? Isso aconteceu, mas existe uma ordem para isso, para que possamos compreender melhor. Então, nós dividimos, mas nós não podemos compreender isso como coisas estanques, tá bom? Divididas. Mas, então, o projeto divino está dividido em diversas ordens. E o autor traz a citação, então, do Denzinger, número 511, que é a citação do Concílio de Trento. Ele diz assim: se alguém não admite que o primeiro homem, Adão, tendo transgredido no paraíso a ordem de Deus, perdeu imediatamente a santidade e a justiça,
nas quais tinha sido constituído, e que por este pecado de prevaricação incorreu na ira e na indignação de Deus, e por isso na morte com que Deus o havia ameaçado anteriormente, e com a morte na escravidão sob o poder daquele que depois teve o domínio da morte, isto é, o diabo, e que o Adão inteiro, por aquele pecado de prevaricação, mudou para pior, tanto no corpo como na alma, seja anátema. Então, aqui de forma resumida, o Concílio de Trento, que está contrapondo a doutrina protestante de Lutero, como nós vamos ver também depois, está dizendo de forma incisiva que foi perdido o estado de santidade, de justiça originária, de comunhão com Deus, e depois a morte entrou no mundo, o sofrimento, enfim, como vamos ver. Mas, então, existe uma ordem, tá, no projeto divino. Então, baseado no fato de que o homem perdeu, alguns dons, mas conservou outros, a tradição cristã distinguiu. Tá? Então, como ele perdeu alguns dons, mas conservou outros, a tradição distinguiu. Então, na ordem sobrenatural, distinguindo então, na ordem sobrenatural, a chamada amizade divina, cujos dons se perdem com o pecado. Tá? Então, a amizade divina, tá? Esta união com Deus, na ordem sobrenatural, e os dons que com ela sobrevêm, isto se perde com o pecado. Mas na ordem natural, o que Deus concedeu ao homem criado permanece também, apesar de seu pecado. Então, na ordem natural permanece, nós não perdemos a nossa inteligência, nós não perdemos a nossa liberdade, nós não perdemos a nossa vontade, ou seja, aquilo que nos faz humanos, o que é natural em nós, nós não perdemos. Os nossos instintos, de forma alguma, na ordem natural, apesar do pecado, isso permaneceu. Mas na ordem sobrenatural, a amizade com Deus, o estado de justiça e santidade originária, a união com Deus, isso sim foi rompido junto com os dons que dela advêm, como nós vamos ver logo em seguida. Então, o autor nos traz assim: não são duas ordens justapostas, a ordem sobrenatural e a ordem natural, ou independentes, pois de fato o natural está, desde o princípio, enxertado e orientado para o sobrenatural. E o sobrenatural aperfeiçoa o natural sem o anular. Então a graça aperfeiçoa a natureza. A natureza humana está voltada, inteira e enxertada no sobrenatural. E o sobrenatural, por sua vez, ele aperfeiçoa a natureza. Ao mesmo tempo, distingue-se, pois a história da salvação mostra que a gratuidade do dom divino da graça e da redenção é distinta da gratuidade do dom divino da criação, sendo aquela uma manifestação imensamente superior da misericórdia e do amor de Deus. Então, nós percebemos que a gratuidade da redenção operada por Cristo é muito maior que aquela da criação. Nós vamos ver isso também quando tratarmos a fundo do pecado original. Então, precisamente, Denzinger nos diz, número 1926, precisamente por isso se aventou a hipótese teológica da natureza pura, para sublinhar a ulterior gratuidade do dom da graça a respeito da criação. Não porque tal estado se tenha verificado historicamente, mas porque, em teoria, podia ter se dado, embora de fato assim não seja. Essa doutrina foi estabelecida contra Baio. Uma das suas teses condenadas dizia: a integridade da primeira criação não foi exaltação indevida da natureza humana, mas a sua condição natural. Então, Baio dizia que era uma condição natural a elevação sobrenatural que nossos primeiros pais tiveram. E a igreja diz que não. Não é natural, é sobrenatural. Foi dado isso, eles foram elevados. Então, vamos distinguir bem a ordem sobrenatural da ordem natural. Porém, elas não estão contrapostas nem justapostas. Elas estão interligadas. Então,
é difícil descrever o estado de inocência perdido de Adão e Eva. Então é muito difícil nós descrevermos esse estado perdido. Essa dificuldade aumenta atualmente devido à influência de uma visão de tipo evolucionista da totalidade do ser humano. Numa visão deste tipo, a realidade evolui sempre de menos para mais, enquanto que a revelação nos ensina que houve no começo da história uma queda de um estado superior para outro inferior. Então aqui vamos tomar cuidado. Nós estamos falando de uma queda. Se nós olharmos a evolução, a teoria da evolução ateia, nós vamos encontrar sempre um mundo, um organismo que é do menos para o mais. Era uma molécula e depois se transformou no homem. O que nós estamos vendo aqui é o ser humano unido com Deus, perfeitíssimo, foi criado em imagem e semelhança de Deus, em estado de justiça e santidade original, que após o pecado decaiu, foi decaindo. Então nós temos que tomar cuidado para não cairmos nessa falácia, tá? Nessa falácia, e ver o sentido real, né, da criação, da evolução, e buscar razões que nos deem crédito e não vão contra a nossa fé professada. Bom, então a tradição costuma, a partir das consequências do pecado, compreender os dons que gozavam nossos primeiros pais, que deveriam transmitir a seus descendentes. Então, a partir das consequências que o pecado causou, logo após a Eva e Adão terem pecado, houve uma série de consequências. E é a partir destas consequências que nós olhamos os dons que eles tinham antes. Então, assim, se afirma que receberam os dons naturais que formam o seu ser criatural. Então, eles receberam dons naturais que formam o seu ser de criatura, mas também receberam dons sobrenaturais. Os dons sobrenaturais que eles receberam, então, seria a graça santificante, a divinização que essa graça comporta e a chamada última visão de Deus. Então, é o estado de santidade original, a divinização que essa graça produz e a visão, né, a chamada última visão de Deus. Então, e a partir destes dons sobrenaturais, então, com estes, a tradição cristã reconhece a existência no paraíso de dons preternaturais, que de forma alguma eram exigidos pela natureza humana, mas aperfeiçoavam a linha natural. Então, tais dons eram o que Adão e Eva, nossos primeiros pais, tinham. Então, além do estado de justiça, santidade original, a união com Deus, a chamada última visão de Deus, a divinização. O que, além disso, eles tinham? Eles tinham os dons preternaturais. Imortalidade. Pelo pecado, a morte entrou no mundo, ou seja, não poderiam morrer. Também a impassibilidade, não poderiam sofrer. Então, em contraponto à imortalidade, nós vemos que, logo após o pecado original, Deus mostra, fala, diz, bom, agora o homem e a mulher vão morrer, experimentarão a morte. Eles não poderiam sofrer, então Deus diz, depois do pecado original, olha, agora a mulher vai ter as dores do parto, o homem vai ter que trabalhar, se esforçar, não que o trabalho já não estivesse presente, estava, mas não haveria sofrimento no trabalho. Deveria comer o pão com o suor do seu rosto. A integridade, eles tinham domínio sobre a sua concupiscência. A inteligência é aquela que mandava, a alma é que mandava no corpo. Então eles tinham um domínio sobre a sua concupiscência. E também tinham a ciência infusa. Ou seja,
olhavam para as coisas e conseguiam ver a essência daquilo. Foi isso que possibilitou Adão olhar para os animais e dar o nome. Porque ele olhava, não que ele achava algo, mas ele olhava para o animal e conhecia a sua essência. Então, esses dons preternaturais de imortalidade, impassibilidade, poderiam sofrer, integridade, domínio sobre a sua concupiscência e ciência infusa, isso se perdeu com o pecado original. Se perdeu. Como também o estado de santidade original, a santificação original, a graça santificante foi perdida, o estado de justiça, de amizade com Deus foi perdido, e nessa amizade com Deus nós entendemos essa chamada última visão de Deus, tá? E a divinização que essa graça santificante comporta. Todos esses dons sobrenaturais foram perdidos pela desobediência e pelo pecado. Então, o Catecismo, número 376, nos fala disso. Pela irradiação desta graça, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanece na intimidade divina, o homem não devia nem morrer, nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher, e finalmente a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação, constituíam o estado denominado justiça original. Então, esse estado de harmonia para com Deus, para com o homem e a mulher e para com o mundo e com a criação, se perdeu. Se perdeu. O domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início realizava-se antes de tudo no próprio homem como o domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência, ou seja, a concupiscência do olho, a concupiscência do mundo, da carne, do interior, ou seja, nós traduzimos como a concupiscência dos olhos, que submete aos prazeres dos sentidos, a cobiça dos bens terrestres e a autoafirmação contra os imperativos da razão. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. O trabalho não é uma penalidade, mas sim a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação. É toda esta harmonia da justiça original, prevista para o homem pelo desígnio de Deus, que será perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Então, toda esta harmonia para com Deus, para com o mundo, para com o outro, tudo isso foi desfeito pelo pecado original, como em consequência também os dons preternaturais. E assim nós conseguimos então entender por que hoje a nossa relação, nosso caminho de santidade é um caminho que busca um relacionamento com Deus, com o outro e com o mundo. Porque justamente foi isto que foi ferido, essa justiça é que foi ferida no princípio. Então nós, quando encontramos nos dons, nos conselhos evangélicos, por exemplo, obediência, castidade e pobreza, nós estamos indo na raiz do pecado original. A obediência cometida contra Deus, a castidade olhando com o próximo com um olhar de pureza e a pobreza olhando em relação ao mundo. Então, não vamos esquecer isso. Nós perdemos os dons, a parte sobrenatural. Tá? Nós perdemos isto, a ordem sobrenatural. Mas a ordem natural, enquanto criaturas, não. Isso foi ferido. A natureza humana foi ferida, mas não foi corrompida. Como nós vamos ver na próxima aula, quando tratarmos do pecado original. Então, espero que tenha ajudado. Não se esqueça de dar o seu like, compartilhar este vídeo, acionar o sininho, falar para os seus colegas e amigos, enfim, do trabalho, da faculdade, da escola, do grupo de jovens, da igreja, deste canal, que com certeza está sendo um instrumento de Deus para ajudar na nossa fé. Repito,
Não é o nosso intuito aqui esmiuçar a fundo, né, os dogmas da nossa fé cristã, mas, como o próprio nome diz, da série dessas catequeses, resumos da fé cristã. Um resumo para que nós possamos aprofundar a nossa fé. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.